Bom, eu vou falar um pouco sobre o que estamos fazendo na área de geografia, o que chamamos multilayers, são SD layers do SD Maps. Primeiro vou colocar um pouco em torno do que temos desse tipo em aplicações SD. Quando queremos mostrar um mapa de alguma maneira e poder mostrar assim a geometria simples, ou seja, pontos. O que temos é a possibilidade, com a propriedade Control Type SDMaps, ou seja, um grid, e digo que Control Type é SDMaps, e habilito uma quantidade de propriedades, entre elas a propriedade Location Attribute. Este Location Attribute é uma coordenada, em coordenadas geodésicas, é uma latitude e longitude. Temos duas formas de especificar. A partir da versão 15 do GNexus, este atributo pode ser o que chamamos no começo de tudo, este domínio geolocation, ou seja, uma string que tenha concatenada a latitude e longitude, ou pode ser um atributo geopoint, ou uma variável geopoint. Geopoint é um tipo de dado específico que a base de dados entende, onde armazena também informações geográficas. Então, se em um grid queria ver uma lista, este também é um exemplo que estão vendo no laboratório. Estão vendo as atividades culturais. Se eu marco esta propriedade, o que verei é isto, um mapa com diferentes pontos. Os valores destes pontos são os que têm o atributo geolocation ou o atributo geopoint. O que começou a acontecer é que muitos clientes estão pedindo aplicações nesse estilo. Qualquer aplicação de transporte, seja EasyTaxi, Uber, Cabify ou muitas outras, o que tem é algo assim. A aplicação principal é um mapa, e o mapa tem um ícone que está fixo. Basicamente, o que temos é um mapa que tem um ícone no centro, e o mapa é que irá se mover. Quando eu vou movendo, à medida que solto, vai me dando de alguma forma a posição onde estou. Obviamente, essas aplicações me permitem também ter uma pesquisa. Eu posso fazer uma pesquisa pelo ícone ou fazer uma pesquisa de places ou de geocodificar de alguma forma. E depois, quando eu pressiono um botão ou qualquer ação, o que faz é me mostrar o caminho entre este ponto que inseri e minha posição ou a origem que lhe dei. Isto é um pouco um diálogo uma forma de navegar as aplicações que é bastante comum. Nós temos algo parecido com isto que denominamos Pick Location. Pick Location vem a ser nosso prompt de mapas. Se eu quero capturar uma posição, na verdade tem uma navegação similar, mas o objetivo desse Pick Location é devolver um valor. E aqui tem o valor dentro da aplicação e com este valor começo a fazer coisas. Bom, o que fizemos é de alguma forma tentar abstrair esses comportamentos e simplificá-los um pouco para o que pretendemos fazer em GNexus. Simplificar e abstrair a forma de definir isto. Então, definimos duas propriedades. Quando eu tenho o Control Type SDMaps, além de Location Attribute e outra quantidade de propriedades disponíveis, agora tenho uma propriedade nova que é a Selection Layer. A Selection Layer faz isso que eu disse no início, ou seja, me permite definir um ícone ao centro. Também será habilitada uma propriedade que dirá a esse ícone que imagem vou lhe dar, e também me permite definir uma classe que irá usar essa imagem. Então, quando eu tenho o Control Type e a propriedade Selection Layer, no grid verei os pontos que tenho carregados, como em qualquer caso, mas terei esse tipo de navegação. E a outra coisa que terei são dois eventos. Um evento que dispara quando soltei o mapa, onde eu quero, e aí verei a posição onde ficou. E outro vai disparando à medida que vou me movendo. Com esses dois eventos, o básico que tenho é: esta é para nós uma variável de entrada que me diz a posição onde está. Eu poderia, por exemplo, desenhar a rota ou guardar esse valor na base de dados, ou seja o que for. A outra propriedade que definimos para abstrair este comportamento é a Directions Layer. O que faz a Directions Layer é, assim como eu tinha quando tenho um Control Type SDMaps, me mostrava para cada geopoint que tinha inserido neste grid a posição,
Me mostrava, por exemplo, os lugares das atrações culturais. Agora, em vez de me mostrar os lugares, fará um caminho entre estes lugares. Me mostrará a rota que une estes lugares. Irá habilitar também mais duas propriedades, estas abaixo. Também são duas propriedades. A primeira é Transportation Type, ou seja, este caminho, se farei de carro, ou se será caminhando, ou se será de bicicleta, ou tem alguns parâmetros. E depois o outro é a classe que desenha esta linha. Nesta classe coloquei a cor vermelha e bastante espessa. Basicamente, com estas duas propriedades, foi que fiz o exemplo de Transportation, sobre o qual falei um pouco como fiz. Mas, além da Direction Layer, ou seja, da possibilidade de mostrar o caminho que há entre dois pontos ou mais, criamos um External Object novo. Este External Object, que se chama Maps, é muito parecido com o External Object Geolocation, que já temos a partir de várias versões do GeoNexus. Quando saíram os geradores Smart Devices, criamos esta propriedade Control Type SDMaps para os grids, e além disso, criamos o External Object, que se chama Geolocation. Este External Object é o que me permite obter a posição do meu device, iniciar um tracking, calcular a distância entre dois pontos, ou seja, tem várias funcionalidades. A entrada deste External Object é sempre o que chamamos um domínio Geolocation, ou seja, uma string. Agora estamos passando a migrar todas essas funcionalidades também para os tipos de dados Geograph, GeoPoint, GeoLine, que são os novos tipos de dados que liberamos na versão 15. Isto apenas para dar um pouco do contexto. Este External Object, entre outras propriedades que terá na realidade, tem a propriedade Calculate Directions. Esta tem sobrecarga de métodos, posso colocar origem e destino, ou origem, destino e Transportation Type, e esta que não colocamos no nível do grid, mas também poderia estar, que devolve mais de uma rota, devolve rotas alternativas entre dois ou N pontos que eu tenha. Quando eu chamo este método, o que irá habilitar é um evento que se chama Directions Calculated, e em código seria algo assim. Neste botão, que indicava que calculava o caminho, o que poderia ser, em vez de somente com a propriedade do grid, poderia ser com um External Object. Fazer o Calculate Directions entre dois pontos, e neste evento Directions Calculated, terei uma lista das rotas, uma lista de geolines e alguns outros dados que me devolve. E o outro novo que temos, estas rotas eu poderia guardar na base de dados, por exemplo, ou poderia compartilhar em um arquivo. A outra coisa que agregamos na 16 é uma propriedade do grid que se chama DrawGeoLine. Ou seja, neste grid, se passo uma geoline e digo com qual classe a desenha, me desenha uma linha, certo? Estas funcionalidades, tanto Selection quanto Direction Layer, estão disponíveis na 16, liberada para o gerador iOS. Para Android, nos primeiros upgrades, estará. Já temos os protótipos montados, simplesmente temos mais tempo para incluí-la. Bom, para fixar a ideia, não é que haja uma forma de fazer. O que queria era contar inicialmente esse exemplo que mostrei de uma Transport Application, como o fiz. Bom, no meu caso, o que fiz para montar isto, não usei External Object, usei diretamente as propriedades do grid, nada mais. Também tenho uma tabela com todos os locais de interesse, criei uma tabela nova que será exatamente o que mostrará para você, que mostrará o endereço dos pontos. Nesta tabela, coloquei um grid no SDPanel. Aqui tem uma pesquisa, que é uma geocodificação. Não é meu interesse neste ponto, é algo que temos faz tempo. E para este grid, coloquei a propriedade Selections Layer selecionada. Com isto, o que irá acontecer é que quando eu suba ao painel, coloco o ícone no centro e poderei me mover. O que faço com o meu painel? A primeira coisa que faço quando entro no painel, registro. Neste caso, minha posição, porque é o que me interessa. Quero, neste exemplo, mostrar a partir de onde estou até algum lugar de interesse que encontrei. Qual é a rota? Então, guardo em minha tabela, calculo, como dizia com esse External Object Geolocation, que me devolve minha posição,
Guardo esta posição em minha tabela. Em seguida, com o evento CTRL-CHANGE, terei nesta variável, Destination Point, o lugar onde irá selecionar o usuário. E no evento do usuário, inseri o Destination na tabela. Desmarco a Selection Layer e seleciono o Direction Layer e dou um refresh. Poderia ser de outra maneira, é apenas para fixar a ideia, para que vejam como funciona de alguma forma estas duas propriedades novas que temos. Conto também que estamos trabalhando, irá sair nos primeiros upgrades, estamos trabalhando em outra camada que é a Animation Layer, que irá permitir entre dois pontos ou em uma linha animar um ícone. Um exemplo típico nas Transport Applications é quando mostra a frota de táxis que tenho perto ou entrega que tenho perto. Ou mesmo a animação de onde estou para onde vou com um carrinho. São efeitos e coisas da interface do usuário que são necessárias e estamos trazendo-as e gerando nesta propriedade do grid. Bom, que outra coisa estivemos fazendo no nível de geografia? Continuamos trabalhando para ter mais e melhores provedores, ou seja, provedores de cartografia. Antes, para iOS, tínhamos Apple Maps, para Android temos Google e temos também AutoNav e Baidu, que são provedores da China. O que fizemos agora é reescrevemos todas as funcionalidades em iOS para Google, ou seja, em qualquer objeto main terei uma propriedade Apple Maps API, que agora posso selecionar que use o Google, ou sigo usando os mapas da Apple como inicialmente. Vamos continuar trabalhando sobretudo na área web, não coloquei aqui, na área web. A forma de desenhar e ter cartografia web é através de Map Control. É um controle que já existe há bastante tempo. Lá estamos trabalhando alguns provedores. Mas estamos com o User Control Object, que viram hoje cedo. Estamos fazendo um User Control que vocês irão utilizar. Estamos reescrevendo de alguma forma o Map Control, basicamente com as mesmas funcionalidades que tem, mas estamos tentando adicionar novos provedores. Novos provedores que basicamente para o momento são os mapas de OpenStreetMap, vamos adicionar, e também estamos trabalhando com os mapas Esri. Uma pergunta: Transport Type pode ser trocado em tempo de execução? Sim, de fato o exemplo é em tempo de execução o trocava. E outra coisa, posso usar a mesma chave do Google Maps para Android e para iOS? Mesma chave? Não. A chave para quê? Porque aqui existem duas keys. Quando habilito Main Program, me abre a possibilidade de escolher provedores de mapas para Android e para iOS. Não, isto no nível de objeto, na verdade. Isto é que tem no nível de main. Sim, mas como main, posso compilar para Android e para iOS. Não me recordo. Sim, pode? Sim, usa a mesma. Mas há um tema interessante, sobretudo com o Google. Google agora mudou as APIs. Tem API para desenhar mapas, tem API para localização, que é a que estamos usando aqui, e depois tem outra API de Places, ou seja, separou em 3 APIs. A sua API dá permissão para cada uma dessas coisas, ou pode ter 3 APIs. Hoje temos apenas uma. Se quer usar mapas e montar localizações, tem que configurar sua API Key e habilitar as duas coisas. Sim, mas é uma única chave. Sim, uma única chave. Poderia ter duas, pois poderia ter separado. Posso ter mais custos, porque agora há uma mudança na política muito grande em junho do Google Maps, que passou de ter 25.000 requests por dia a ter 28.000 por mês.
Ou seja, mudou muito a política e está sendo bastante ruim, uma mudança grande com os outros provedores. Mas hoje temos uma app, por tema simplicidade. Poderíamos fazer. A sua pergunta, sim, pode usar nas duas. Obrigado.